O Gabo, que está no conto, no livro, né, Os 12 Contos Peregrinos, não, Peregrinos. E a nossa curadora, né, que fez a indicação dessa obra é Kátia, que está aqui. Eu vou passar a palavra a ela, né, e daí em seguida a gente abre, né, como sempre, as inscrições para vocês falarem, tá, sobre as afetações diante desse conto bombástico. Boa tarde, gente. Bom, o Gabriel Garcia Marques nasceu em 6 de março de 1927, na cidade de Aracataca, na Colômbia. Faleceu em 17 de abril de 2014, na cidade do México, vítima de uma pneumonia. Ele faleceu aos 87 anos. Ele foi casado de 1958 até a data de sua morte com Mercedes Barça, e ela faleceu esse ano, em 15 de agosto de 2020. Bom, Gabo foi um jornalista, escritor e editor, ganhou diversos prêmios e um dos mais importantes foi o Prêmio Nobel de Literatura em 1982. O discurso dele, gente, é belíssimo e tem um fragmento desse discurso que eu gostaria muito de dividir com vocês. É o seguinte: poetas, mendigos, músicos e profetas, guerreiros e malandros, todos nós, criaturas daquela realidade desaforada, tivemos que pedir muito pouco à imaginação, porque para nós o maior desafio foi a insuficiência dos recursos convencionais para tornar nossa vida acreditável. Este é, amigos, o nó da nossa solidão. Gabo, ele é um expoente do realismo mágico e, como ele foi jornalista, nós podemos observar bem esses traços jornalísticos em suas obras. O livro Ninguém Escreve ao Coronel tem como pano de fundo uma história vivida por ele. Ele estava em uma viagem e ele não tinha dinheiro, então ele tentava de todo modo falar com as pessoas para que elas mandassem dinheiro para ele. Ele foi totalmente ignorado, ninguém escrevia para ele. Eu achei essa história muito interessante, assim, que eu vi em um documentário. Em suas obras, nós encontramos também o apego às heranças históricas e familiares, e também são traços marcantes em suas obras os temas políticos e sociais da América Latina. E ele tratou também da condição humana, principalmente da solidão. Sobre o livro Doze Contos Peregrinos, ele vai nos revelar no prólogo que esses contos foram escritos em 18 anos. A primeira ideia que ele teve veio por intermédio de um sonho. Lá na década de 70, ele sonhou que ele assistia ao seu próprio enterro. E a partir desse sonho, ele teve a ideia de escrever sobre as coisas estranhas que acontecem aos latino-americanos na Europa. Então, ele tinha terminado o livro, O Outono do Patriarca, e aí nos 2 anos seguintes, ele passou a anotar temas, sem decidir o que fazer com esses temas. Então, ele começou a anotar no caderno escolar dos filhos dele. E os filhos dele levavam esses cadernos nas viagens e tal, com medo de perder. Ele chegou a ter 64 temas anotados, com muitos detalhes, só faltava mesmo ele escrever. Porém, é, ele deixou esses cadernos numa mesa em sua casa no México, e segundo ele, até 1978. Então, um dia ele resolveu procurar, e ele simplesmente não encontrou esses temas. Então, eles reviraram a casa, desmontaram a biblioteca e não encontraram de jeito nenhum. Então, ele tentou reescrever esses temas e foi para ele uma questão de honra mesmo. Então, ele conseguiu, na força do ódio, reconstruir as anotações de 30 contos e foi excluindo aqueles que ele não achava necessários e tal. E, no fim das contas, restaram 18 contos. Depois, alguns viraram séries de televisão, outros viraram filmes, mas os 12 contos do livro, eles foram reelaborados por Gabo. É isso, gente.
um pouco do resumo do prólogo. Maravilhoso, Kátia. Obrigada. Da onde você extraiu aquele discurso? Foi o discurso do Nobel? Eu não peguei. Isso, é um fragmento do discurso do Prêmio Nobel e tem na edição que eu comprei de 100 Anos de Solidão, que é meu livro favorito, gente. Quem não leu, 100 Anos de Solidão. Eu posso Tá. mandar para vocês depois. Manda sim, se você puder colocar aqui no chat, seria legal. Muito bonito, muito bonito. Ou se você quiser mandar lá no grupo do WhatsApp, também pode ser, tá bom? É até melhor. Valeu, Kátia. Vamos lá, gente? Vamos começar? Quem que marca as inscrições hoje? André? A Janine não está aqui? Ah, não, a Larissa está aí, né? Larissa chegou, pronto. Você anota, Lari, as inscrições? A Janine tá, sim. Cadê a Janine, que eu não vi ela? Tá aí. Oxi. Apareça. Ô, menina! Ela sempre tá com a carinha aqui, ela não tá hoje. Eu achei que ela não tivesse. Pronto, Janine. Então vamos lá. Então podem começar, gente, fica à vontade. Pode, Eduardo. Boa tarde, gente. Tudo bom? A primeira coisa que eu queria falar em relação a esse conto é que eu já li ele algumas vezes e eu fico impressionado o quanto o significado dele muda para mim cada vez que eu leio. Então, eu acho muito fantástico esse papel que a literatura e a arte têm, de uma forma geral, de funcionar como um espelho para a pessoa que você é no momento, para as vivências que você está tendo no momento. Então, eu queria agradecer a Kátia pela indicação e ao clube por ter criado esse espaço, porque provavelmente sem isso eu não teria revisitado o conto e não teria tido essa experiência. Então, obrigado. Bom, nessa releitura que eu fiz do conto, principalmente depois que eu já tinha lido A Santa com aquela visão de pesquisar um pouco mais do autor, de pesquisar um pouco mais sobre a forma de escrita, eu foquei muito mais na trajetória dos personagens, que é um traço que eu acho que é bastante marcante nesse livro. Em todos os cursos em todos os contos que você vai ver, você repara que ele foca bastante nesse aspecto dos personagens. E uma parte que me marcou bastante foi a trajetória da... Como é que é o nome dela? Esqueci, da Nena. Que é bem simbolizada, digamos assim, pelo trecho que ela fala do rastro de sangue que ela deixa na neve, né? No caminho que ela faz desde... Qual é a cidade, meu Deus? Sim, esqueci. Desde Madrid até Paris, é isso? É. E no final tem uma parte que me marca ainda mais, que é quando o autor fala que o personagem ele sai do hospital e aí tá nevando bastante. E para mim, o que o Gabo quis dizer aqui foi que esse rastro de neve, ele acabaria cobrindo o rastro que a personagem deixou. Que se a gente for parar para pensar, simboliza a própria trajetória dela, não só de uma cidade para outra, mas eu interpretei isso muito como a trajetória de vida do personagem. E isso é uma coisa que me marcou bastante, porque eu tenho isso muito forte em relação à morte, de que eu tenho muito medo de ser esquecido. Eu sempre tive isso de querer fazer alguma coisa para ser lembrado, de que minha trajetória ela ficasse marcada na neve, digamos assim, de uma forma que ela não pudesse ser apagada. Mas isso não pode acontecer, porque involuntariamente, uma hora você vai ser esquecido. É claro que você vai marcar mais as pessoas que você ama, as pessoas que te amaram, mas de uma forma ou de outra, uma hora você vai ser apagado. E você pode ver isso de uma forma muito pessimista, de que não adianta muito você fazer nada, já que as coisas elas não vão ser lembradas, mas eu prefiro ver de uma forma mais positivista, de que se as coisas que eu vou fazer, elas vão marcar minha trajetória, elas vão marcar quem eu sou, eu prefiro fazer as coisas que me deixam feliz, as coisas que vão afetar positivamente as pessoas que estão ao meu redor. E quando eu revisitei esse conto, para mim esse traço ele ficou ainda mais marcante, porque logo no comecinho tem uma parte que eu tinha me perdido nas primeiras vezes que eu li, em que o autor ele descreve o quintal da Nena, e aí ele fala que lá tem uma tumba no quintal da casa dela, e que o nome está apagado, e que é uma tumba de gerações anteriores, e que ninguém nem sabe mais quem está enterrado ali. Então isso para mim me deixou muito marcado no sentido de que aquela pessoa ela já viveu a trajetória dela, mas
agora ninguém nem sabe mais quem é ela. E isso não tira o que ela viveu, o que ela experienciou. Então, para mim, isso foi um traço muito marcante. Outra trajetória também que eu achei bastante interessante é a que ela faz em relação ao Billy, né? Que no começo da história ele é apresentado como um baderneiro, um bandoleiro, que é uma pessoa que está cometendo crimes ali na cidade, que está causando caos, mas que quando ele conhece a Nena e com o passar do tempo, eles vão amadurecendo juntos. E eu achei isso simplesmente fantástico, é um dos traços do Gabo que eu mais gosto. O quanto ele vai descrevendo os personagens desde o começo e o quanto ele vai evoluindo com o passar da história, com a vivência dos personagens. Ele vai construindo o personagem de forma que ele vai amadurecendo. E lá pro meio do conto, isso fica muito marcante, porque tem um trecho que ele tenta entrar no hospital à força, né? Que ele quer ver a Nina. E aí ele é chutado para fora do hospital. E ele fala a seguinte frase: bom, talvez seja a hora de começar a agir como adulto. E aí é quando ele resolve consultar o embaixador. E ele ainda acrescenta, que é o que talvez a Nina faria. Então isso para mim ficou muito marcante, a forma como eles foram crescendo juntos, a forma como um influenciou o crescimento do outro. E para mim isso fica mais marcante nele, que anteriormente era um personagem mais baderneiro, assim. Então é basicamente isso. Obrigado. Então, acho que depois de Eduardo eu que me inscrevi, né? Então tá. Gente, boa tarde primeiro, né? Que eu cheguei, nem deu tempo de cumprimentar ninguém. Mas assim, a interpretação de Eduardo eu gostei, achei muito legal, porque a minha já veio assim num outro viés, assim, porque eu terminei de ler o conto, aí fiquei chocada, né? Porque eu pensei, gente, não tem condição uma coisa dessa, não, porque assim, desencontros acontecem na vida da gente, mas um desse tamanho, não- pelo amor de Deus. Aí levou um tempinho assim para eu processar, sabe? Essa questão da dimensão. E assim, quando o Eduardo coloca a questão desse amadurecimento conjunto e tal, essa é uma maneira da gente ver, mas eu fiquei pensando também enquanto estava lendo que não tem como a gente também não reparar, pelo menos eu, né? Em algumas características, pelo menos da escrita, porque eu entendo que isso é uma questão também geracional, de contexto histórico e tudo, mas algumas coisas que o conto traz, eu fiquei assim, falei, não sei. Como, por exemplo, a parte que eles que descreve, né, o primeiro encontro deles, e aí eu não lembro agora exatamente, mas ela fala que ele tem que tratar ela melhor do que um negro, uma coisa assim, ele tem que se comportar melhor que um negro, uma coisa assim, né? Isso. Então, esse é um aspecto que eu acho que a gente também deve falar, porque, claro, a gente entende que faz parte do que eu falei, né, dessa questão do contexto, mas foi uma coisa que me impactou também, porque sempre que eu vejo isso em alguma obra, né, eu sempre penso, o que isso diz, né, do autor e de que forma que isso contribui para a história também. E aí, assim, fala muito desse ardor, desse fervor que eram eles dois quando se encontraram e se conheceram. E parece que a coisa meio que se perdeu, assim, porque pelo menos quando descreve o casamento, eu sinto que eu fiquei sentindo, né? Um lamento, tipo assim, engravidou, vamos casar aqui, porque é o jeito, porque nós viemos dos dois, né? Vem de famílias abastadas, então tem uma reputação a zelar e tudo mais. Mas assim, não me parece que ela estava tão feliz quanto ele com essa viagem, sabe? Pelo menos com esse destino que a vida dela tomou. E eu ficava pensando o tempo todo nessa questão do dedo dela sangrando, porque foi um espinho da Rosa. E assim, não sei se é muita viagem da minha cabeça, mas parece que era o sangue esvaindo e a vida dela junto, como o Eduardo falou também, né? E aí eu tava lendo e pensando, gente, mas esse dedo não vai parar de sangrar nunca, mas não acha na farmácia nunca. E quando ele começou a demorar demais para encontrar com ela, eu falei, pronto, deu errado, vai acontecer alguma coisa. Mas acho que para resumir também, assim, meu sentimento foi esse. Eu fiquei pensando muito nessa questão da dimensão, desse desencontro deles dois. Não só nesse último momento, mas como eu estou falando também de trajetórias, né? De vidas, assim, porque não sei.
Eu lamentei um pouco pelo destino deles, mas o conto é sensacional, né? Porque o choque é grande. Mas, enfim, vamos passear mais pelos outros aspectos aí. Bora ver o que o pessoal vai dizer. Clarice? Oi, gente, me escuta? Sim. Boa tarde, gente. Eu também fui um pouco nessa visão da Larissa, mas primeiro que Gabo sempre não nos dá descanso, né? E quando a gente pensa que vai vir uma coisinha leve, não vai vir. Gostei do conto, tal qual, gostei da Santa e também fiquei perturbada, tal qual. Acho que para mim, claro que, acho que para todo mundo, né? Bateu esse sentimento de despertencimento que eles vão ter quando eles vão para outro lugar. E acho que essa foi uma das características mais marcantes. É tanto que no primeiro dia que ela é internada, né, ele vai dormir dentro do carro, que seria a única coisa ali que poderia relacionar ele a esse pertencimento. E até a gente, assim, não precisa nem ir para outro país, né? No caso, não tem essa experiência ainda. Mas quando a gente está, assim, com um grupo social que não é o nosso, que não é a nossa bolha, é aquele sentimento agoniante que a gente sente, sabe? Eu acho que foi bem por aí. Mas o que me marcou mais, assim, foi um pouquinho, assim, vindo do feminismo. Porque... E um pouco desesperançosa, assim. Não foi... Eu não tive a interpretação que Eduardo teve, por exemplo. O Billy, né, que é o personagem, já começa, assim, a história totalmente... Já não gostei dali, da forma como eles conheceram e tudo mais. Ele totalmente jovem, eloquente, ele faz aquilo lá, né, no início, e aí ela diz alguma coisa que não agrada a ele, e aí ele pega e soca a parede. Aí já comecei, oh meu Deus, já deu umas 2 roladas de olho atrás. Aí ela acompanha ele no médico, aí eu fiquei, oh meu Deus, sério? Acorda, garota. E analisando os personagens, aí o Billy, jovem, delinquente, faz as atrocidades que ele fez. Clarice, Vem deixa eu te interromper. Agradável, talvez ali... Oi? Pode Seu áudio tá falhando. Só para mim, gente, ou para todo mundo? O meu tá só chiando um pouquinho. Tá, Tá cortando? então para mim tá um pouco difícil de te entender. Mas acho que para outras pessoas tá de boa, então continua. Eu acho que para outras pessoas tá de boa, então continua. Eu acho que acho que quando eu falar, se você se mutar, acho que melhora. Dá uma tentada. Melhorou? Melhorou, Ana? Continuar? Pode continuar? Ok. Então, ele, né, vem dessa posição social que talvez seja agradável, aí tem a justificativa, talvez algumas passadas de mãos na cabeça. Aí vamos olhar para ela, né? E voltando, ele expulso de não sei quantas escolas, enfim. Agora vamos olhar o personagem dela. Ela veio de um internato, né, se não me engano, aí volta falando 4 línguas, e sem sotaque, né, que foi uma coisa que deixou bem claro, que ela volta fluente em 4 idiomas, sem sotaque, craque em saxofone, se não me engano, né, e tem um trecho que me marcou muito, de sempre ela ser podada, assim, socialmente, né, quando ela tá tocando saxofone, aí falam pra ela fechar a perna, não sei o quê. Aí, continuando. Se casam, ok. Aí eu fiquei pensando, poxa, velho, olha como isso retrata a realidade, né? Ela construída a vida inteira para ser aquele modelo de conserto de um homem.
o homem passou a vida inteira sendo essa figura, né, incontrolável, indomável, e ela vem justamente nisso, de que a mulher teria que consertar o homem, sabe? E é tanto quando eles se casam, que eles estão viajando no carro, aí ela fica totalmente preocupada que ele tá sem comer, e ela pega um doce, né, uma laranja cítrica, alguma coisa assim, e coloca na boca dele pra ele não dormir, pra ele não passar mal, pra eles não morrerem. E ele fala que não, porque doce não é coisa de macho. Aí minha leitura foi toda pautada nisso, e em como ele ficou totalmente perdido quando ela teve que ficar no hospital. Essa dependência, sabe? Como se ela fosse a mãe dele. Eu fiquei com essa impressão. E ele não consegue nem comer, né? Porque ela que seria o porta-voz ali. Quando eles são parados pelo guarda, ela que vai falar nesse francês perfeito que ele disse. Então, toda a minha leitura foi pautada nisso. Eu gostei muito do conto, mas minha leitura foi toda assim, né, reviradas de olhos para trás. E não sei se vocês interpretaram assim também. Esperar as respostas aí. Nossa, eu gostei muito da leitura de Clarice, me chamou a atenção para várias coisas que estavam aqui nas minhas ideias, na minha cabeça. Mas vamos passar para o próximo, né? Para a gente ver. Quem que é agora? Carlos. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Mais um encontro com um conto. Tipo, esse conto eu achei ele um pouco interessante. Tem algumas coisas diferentes nele. Eu nunca tinha lido esse autor, não conhecia, mas eu sei que ele é, tipo, bastante conhecido e tem contos interessantes. Esse foi o meu contato com o autor. Bom, esse conto eu achei, tipo assim, às vezes eu ficava um pouco entediado lendo ele, mas ele tem algumas coisas interessantes. Bom, ele fala, né, tipo, do nascimento da paixão e romance, né, de dois jovens, e embora possuíssem características muito diferentes, né, por pertencer a estilos de vida muito diferentes, acabaram construindo fortes laços físicos e psicológicos que uniram em matrimônio. O ardente amor, né, de Nena da Conte e de Billy Sanches é contado por meio da viagem de lua de mel, né, desse casal. Terminou de forma trágica, porém poética, como também através de acontecimentos passados que aconteceu na vida de ambos, que são capazes de revelar e explicar muito acerca dessas identidades e dos seus comportamentos. Então, tipo, o comportamento tanto de um como de outro tipo, é muito explicado no texto, na construção dos personagens, e por isso que Caio até tocou no ponto interessante aí. Então, o autor mostra entre linhas, né, o passado e explica o porquê do comportamento desses personagens. E as identidades, né, de Nene e de Billy, ricamente descrita e compartilhada com a gente que está ali, né, dentro de espaços e lugares que certamente influenciaram consciente e conscientemente esses personagens. E os lapsos de memória, né, da história de vida em comum do casal, ou, tipo, isoladamente, cada personagem, são importantes para a composição, né, do enredo do conto, tanto socialmente e cultural, assim como a vida cotidiana das pessoas. E para mim a principal mensagem que eu percebi do conto é ele retratar mais as diferenças culturais que existem entre as pessoas e as nações, fazendo questão de retratar, né, o choque cultural e comportamental ocorrente, né, quando as pessoas se deslocam dos seus locais de origem para novos lugares. E mesmo eu ficando entediado durante o conto, perceber essa mensagem, né, esse choque cultural, eu gostei bastante. Obrigado, Kátia. É, cor- Deu para entender, cortou como assim? Não, você está falando de outra coisa aqui. É, tá, eu pensei, é que eu vi mensagem, eu pensei que tinha cortado minha chamada. Então, eu queria agradecer, Kátia, pela indicação e foi essa meu, a mensagem que o ponto passou para mim. E gostei bastante. Tem uns pontos interessantes. Quem vai falar agora? Obrigada, Carlos.
É o João? João. Isso, sou eu agora. Gente, eu tô bem impactada ainda com o conto. Vocês comentando vai piorando a situação, mas é bom. Eu li logo antes de começar a reunião, mas atrasei até um pouco, porque eu estava terminando de ler. E foi uma experiência muito doida. Eu tenho uma relação muito. Eu não tenho muita relação com a escrita do Gabo, para falar a verdade. Eu já tinha lido um conto dele há muito tempo atrás, mas não lembro muito. E já tinha lido uma boa parte de Amor nos Tempos do Cólera, mas acabou que nem engatei na época, apesar de ter gostado muito. Mas uma coisa que me chama muita atenção nele é o tipo de escrita. Tem uma coisa muito assim onírica, sabe? De sonho, bonita. E tem passagens no texto dele que são muito tocantes mesmo, assim, de uma beleza estética muito sufocante até, sabe? Ele traz muito essa coisa da atmosfera, da temperatura, do clima, e dá para você sentir, sabe? E nesse sentido é muito romântico, né? O tipo de escrita dele é muito romântica e bonita, e ele insere alguns cortes nessa linguagem, com alguns palavrões, com alguns cheiros. Ele tem até um momento que ele está descrevendo uma cena super bonita deles dois na cama, suados, depois de fazer amor, e aí que eles ficam sentindo o cheiro de merda vindo do rio. Eu acho muito interessante esse corte que ele introduz, sabe? E essa construção narrativa dele é muito, desse ponto de vista estético, eu acho maravilhoso. Mas o que me impactou mesmo no conto foi essa coisa que Clarice até falou, um pouco do despertencimento tão grande do personagem do Billy lá. A partir do momento que ele fica sozinho, eu comecei a ficar desesperado, porque eu estava prevendo que ia acontecer algo do tipo, e aí já começou a me dar uma ansiedade, assim, tipo, e vai chegar esse momento que a gente vai descobrir. Eu fiquei achando que ela ia ser traficada, sei lá, eu roubar os órgãos dela, uma coisa assim bem hollywoodiana, sabe? Mas foi ruim o suficiente de qualquer jeito também. E isso me marcou muito, sabe? Esse despertencimento dele na cidade, com outra língua, com outro tipo de pensamento, com outra racionalidade, né? Eles até trazem isso no conto também. Os franceses têm uma racionalidade muito grande. Muito grande, não. Enfim, uma forma diferente de lidar, né? E, enfim, chega, eu tô perdido para falar, mas eu preciso até elaborar direito. Foi uma leitura muito impactante para mim, fiquei muito emocionado. E o que Clarice falou em relação a esse machismo que aparece também me incomodou no começo. Na cena que ele encontra ela, fiquei assim um pouco impactado. Só que aí eu fiquei pensando que talvez seja uma opção mesmo do autor trazer isso, não sei, fiquei refletindo nisso. Eu particularmente gosto desse tipo de provocação que alguns livros, alguns contos trazem. Me lembrou um pouco minha sensação lendo As Meninas, de Lígia. E os personagens dela são contraditórios, e tem algumas falas que soam meio mal e tal. E eu ficava me pegando o tempo inteiro, tipo, medindo até que ponto isso foi proposital, isso foi para causar algo incômodo, não foi. E aí eu acho interessante esse tipo de provocação, sabe? Que a leitura dá na gente. Eu gosto. E eu gosto exatamente por abrir espaço para a gente refletir sobre essas coisas, sabe? Isso me marcou também. Acho que é uma coisa muito importante da gente discutir sobre aqui. E acho que é isso, gente, por enquanto. Valeu. Boa tarde, gente. Eu gostei muito do conto. Eu queria fazer na verdade, eu pensei em uma coisa assim, mas é meio louco. Mas foi assim, pegando as considerações que Clarice fez, eu tô assistindo, numa novela, tô assistindo Crave a Rosa de novo, né? E aí eu acabei fazendo comparações entre essa novela e o conto, porque os dois eles falam sobre mulheres que são mulheres estudadas, que acabam se casando com maridos que são um pouco menos estudados que elas, ou menos de conhecimentos gerais, assim, populares, eruditos, no caso. E que são casamentos que parece, como o Larissa falou também, que parece meio que forçado,
Tanto porque, no caso da novela, Catarina ela foi forçada a se casar, né, com o Petrúquio lá. E no livro ela estaria grávida e ela talvez teria se casado por causa disso, apesar de ter uma paixão muito grande entre eles. Mas aí Larissa falou sobre o comentário que ele fez, que ele falou sobre, que houve sobre o casamento no conto, né? Em que ele propôs que eles namorassem lá na neve, e ela falou não, ele falou assim, é a primeira decepção que você me traz. Ela falou assim, é a primeira decepção porque é a primeira vez como casados. Aí eu fiquei assim pensando, meu Deus do céu, não me deu vontade de casar nunca mais depois disso. Fala assim, só decepção. Aí eu fiquei pensando nisso, eu achei muito interessante poder fazer essa comparação entre essas obras. Eu também achei muito interessante o comentário de Eduardo, porque a gente pode ver essa tentativa de amadurecimento nele, porque ele é um menino muito, muito maturo, a gente percebe isso no que foi dito antes sobre ele. E eles são muito jovens, mas a gente vê que ele tenta amadurecer, mas nada que ele consegue tenta fazer dar certo, o que acaba sendo muitas vezes como acontece na realidade, né? Esse processo de amadurecimento é muito rápido, muito demorado, e acaba dando tudo errado, tanto que ele perde o enterro da mulher que ele amava, né? E aí ele fica perdido na cidade, enfim. Eu achei muito interessante essas partes do texto. Por isso que eu queria falar mesmo. Sou eu agora, né? Isso. Legal, Tati. Também gostei muito da fala de Tati. Então, gente, eu gostei bastante do conto. Na verdade, no início, assim, até uns 70, 60% do conto, assim, eu tava meio, assim, não gostando tanto. Tava falando, ok, é um conto legalzinho. Mas aí, depois, a história começou a ficar mais interessante para mim. Principalmente com as sensações, né, que eu fui tendo, né, ao longo da escrita. Principalmente a partir do momento que a Nena foi internada e que o Billy, né, passa todo aquele processo, né, de espera até a terça-feira para poder encontrar a esposa dele. E isso, tipo assim, foi muito angustiante para mim, principalmente porque eu me lembrei de uma coisa que já quando revela, né, para ele, já no finalzinho, que ele estava sendo procurado, tipo assim, era o cara mais procurado nos últimos 2 dias, alguma coisa assim. E aí eu me lembrei bastante do que aconteceu esse ano comigo, quando meu avô faleceu. Eu tinha saído para... Ele faleceu às 2 horas, eu saí de casa, era 1h30 mais ou menos, para a casa das minhas amigas. E aí meu celular estava tipo, com o som desativado, eu coloquei no bolso e aí esqueci do celular. Nisso, minha família estava me procurando, assim, loucamente, porque só eu era a única pessoa que não sabia. E, tipo assim, enquanto eu estava no ponto de ônibus, passou minha madrinha, que já sabia, ela achava que eu sabia da notícia, ela passou, falou comigo, tô indo no hospital, e nem se tocou, passou um outro rapaz da nossa família também. Várias pessoas passando, e, tipo assim, as coisas acontecendo à minha volta, e eu meio que assim, perdida, sem saber, né, o que estava acontecendo. E aí foi justamente, né, o que aconteceu nisso. E aí me veio na mente uma coisa, que uma professora falou, uma frase que é justamente isso, né? Às vezes as coisas acontecem, né, ao nosso redor, tipo assim, na nossa frente, por exemplo, a Nena estava sendo velada a 200 metros dele. Mas, assim, às vezes por uma questão de limitação de linguagem, não sei, outras coisas também estão envolvidas, mas, de certa forma, ela impediu que ele pudesse fazer parte, né, desse momento, assim, que é muito especial. E aí ficou bastante gravado na minha mente, né? Eu fiquei bastante nessa questão desse desencontro, né, que teve entre esse personagem e essa trajetória angustiante, né, que ele passou durante tanto tempo. E eu fiquei pensando, falei, gente, quando ele recebeu a notícia de que ela estava morta, eu fiquei pensando, falei,
Meu Deus, eu sei o que seria. Passei tanto esperando para encontrar e depois receber essa notícia tão trágica. É, minha conexão caiu. Tenta desligar a câmera e aí você termina a sua fala só com o áudio para ver se Oi, não... gente. E aí, agora você voltou. Tenta desligar a câmera e fala só pelo áudio, André, porque caiu. A gente perdeu uma parte. A gente não estava te ouvindo mais. Tá. Uhum. Perdão. Onde você poderia me falar, mais ou menos? Vocês lembram de alguma? Eu distraí tentando te avisar aqui no chat. Eu não sei dizer exatamente onde que parou. Vocês sabem, gente? Mas, enfim, outro, e aí ele não conseguia ver as coisas que estavam na frente dele. Nossa, então eu falei bastante, viu? Mas A Tati falou ali, estava falando sobre receber a notícia, perdão. vocês chegaram a ouvir falar da parte da linguagem? Não? Não. Meu Deus, eu falei muito. Não, então, exatamente isso que eu falei, que uma coisa que me marcou bastante foi essa questão da linguagem, né? Que nós praticamente somos linguagem. E uma frase que uma professora minha falou para mim no meu ensino médio, professora de português, que até hoje, né, eu carrego essa frase, que é linguagem é poder. E aí tem muito disso, né, de que às vezes nesse conto algumas outras coisas estavam envolvidas, mas muito da linguagem estava, né, como uma barreira nessa questão que impediu que ele pudesse participar, né, desse momento assim, que é uma questão muito especial, porque para os latino-americanos, né, acredito para todo mundo, mas para os latino-americanos tem a morte, né, tem um significado bastante importante e simbólico. E é isso, o que eu foquei a minha leitura foi basicamente, né, nessas sensações de agonia que eu tive, do processo, né, de espera do Billy para poder visitar a sua esposa. E foi algo assim muito agoniante mesmo, essa leitura. E eu gostei bastante também, gente, das considerações de todos, amei. E é engraçado, cada um, né, foi puxando um aspecto do conto, e eu achei isso muito interessante. Muito obrigada. Agora é Devlane. Oi, gente, estão me escutando? Então, eu tenho mais perguntas do que algo já pronto, porque eu fiquei pensando na questão do anel, sabe? Da simbologia do anel, do que é um compromisso com alguém. E aí, a primeira pergunta foi: o que que sangra que não pode ser estancado? O que está acontecendo? Qual é o movimento aqui nessa relação? Sim, eu disse simbologia. E outra coisa que me chamou a atenção foi a condução do veículo em si, na verdade. Porque, embora ela tenha total conhecimento ali sobre as estradas e sobre a língua, quem está conduzindo é ele. E quando ela pensa em tipo, oferecer a possibilidade de condução,
ele poda, na verdade ela se poda, né? Porque ela nem chega a falar para ele. Mas por uma memória do início em que ele disse que uma mulher no volante é a maior humilhação para um homem, ela acaba se podando e continuando esse movimento, né? E outra coisa que me chamou a atenção é, tipo, na hora que ela vai para o hospital, e aí ele se dá conta da falta dela, é a primeira vez que a falta dela faz emergir outras faltas dele. Inclusive, coisas que ele não tinha prestado atenção, né? Então, ali foi a morte física de alguém, mas também foi a morte simbólica de várias outras coisas. E é isso. Rapaz, eu acho que eu vou ficar com essa pergunta que você fez ecoando na minha cabeça há alguns dias. O que sangra que não pode ser estancado? Rapaz, vocês estão hoje, viu? Obrigada, Deva. Oi, de novo. Só pegando um pouco da fala de André e um pouco da fala de João também. O conto, para mim, ele é muito descritivista e isso faz com que eu fique bastante imerso na história e no que está acontecendo. Só que, para mim, a partir do momento que eles se despedem no hospital, que vai cada um para um lado, digamos assim, o Gabo ele deu uma carga de descritivismo no conto muito maior para mim, porque ele começa a descrever as coisas em um teor numérico. E isso fez com que eu ficasse muito mais imerso no conto, a ponto de que chegou uma hora que eu estava tendo uma mini crise de ansiedade para que a terça-feira chegasse logo. Mas eu não tenho compromisso nenhum na terça-feira e quando eu terminei o conto, eu fiquei me perguntando por que eu estou ansioso para que a terça-feira chegue logo. Aí depois que eu fui lembrar que era por causa do conto. Então, tipo, essa coisa que o Gabo faz de conseguir imergir a gente dentro da história é algo que eu considero realmente muito fantástico. Outro ponto que chamou bastante minha atenção também é que quando eu falei de evolução, não necessariamente eu estava falando que no final ele era um personagem completo, ele realmente é muito chato do início ao fim, o Billy. Mas as questões que eu vi, acho que justamente por eu ser homem, ao contrário das questões que as meninas trouxeram, elas eram muito mais voltadas para o personagem masculino em si e o quanto ele apresenta um perfil de masculinidade frágil. Até na parte que Clarice mesmo falou da questão do doce, que ele fala que comer doce não é algo de macho. E aí, depois que João falou, eu realmente fiquei pensando nessa questão de que talvez seja a própria intenção do autor gerar isso no personagem, gerar esse incômodo de quem em quem está lendo, para que a gente possa pensar em questões próprias da gente. Porque eu, como homem, as meninas falaram das reflexões delas, e João também falou, claro, mas tipo, eu, como homem, eu tive muito mais reflexões voltadas a, tipo, será que eu estou fazendo isso de alguma forma? Será que eu estou exercendo um papel de masculinidade frágil? Então, realmente foi algo que eu pensei bastante em relação a esse personagem. E, por fim, só uma coisa que eu lembrei agora que reforça ainda mais essa ideia que ele quis passar para mim de um ciclo sendo iniciado e sendo fechado, é de que quando ela chega no aeroporto, a pessoa que recebe ela é o médico que viu o nascimento dela. E esse médico é masculinidade tóxica. Esse médico ele vai dar a rosa para ela e essa rosa vai ser a responsável pelo furo no dedo dela que depois vai ocasionar a morte. E eu fiquei pensando nesse ciclo muito fechado, assim, de a pessoa que estava presente no momento em que ela nasceu, no momento em que ela foi concebida, era a mesma pessoa que foi responsável por, digamos, de forma bem direta, ocasionar a morte dela depois. E aí, para mim, isso é um dos maiores momentos que ele representa esse fechamento do ciclo, da trajetória. E é isso. Sou eu, né? Agora. Ai, gente, tô até... Sim, o que eu tinha para falar deu um looping de 180 aqui na minha cabeça, e agora eu já não tenho
nada do que eu ia dizer antes, é que, na verdade, tudo que eu ia dizer antes foi atravessado principalmente pela leitura de gênero, que a Clarice fez, né? Devlane também fez, acho que Larissa também pontuou alguma coisa. Porque, gente, isso que eu acho maravilhoso da geração de vocês. Ai, meninas, que vantagem que vocês têm para a minha geração. Vocês já têm esse feminismo encalacrado na alma de vocês. Isso é maravilhoso. Vocês vão se dar muito bem na vida. Porque eu não tinha, né? Eu não tive esse contato, né? A gente teve isso posteriormente, né? Na minha geração. Enfim. Mas é muito interessante a hora que traz essa leitura de gênero, porque amarra a história de um jeito que, para mim, tinha uma coisa ali. Porque quando eu li, assim, que nem eu falei no início, eu li em, sei lá, 15 minutos. Eu fiz uma leitura rapidíssima dele. Mas eu tinha ficado com a sensação assim, nossa, gente, quando a gente for fazer alguma coisa, né, com alguém, a gente... Tipo, a gente combina uma viagem com alguém e uma pessoa fica responsável com os dados, né, da viagem, a gente, pelo amor de Deus, né, acessa isso, né, para a gente ficar sabendo que hotel foi reservado, qual é o endereço das coisas, né, tipo, onde está o dinheiro, né, tudo isso, né, porque deu essa impressão, né, que embora fosse o Billy quem dirigisse o carro, quem conduzia tudo era a mulher. Então, tipo, eu estava vendo assim, com um certo olhar, eu não tinha dado essa precisão de análise que a análise de gênero dá, nesse sentido de que aquela coisa bem machista mesmo, né? Parece que é o homem que está no comando, mas é a mulher que está por trás fazendo tudo. Isso que Clarice falou mesmo, dessa masculinidade frágil, né? O sujeito não sabia de nada, né? Ele tava ali, entendeu? Embasbacado com o carrinho que o pai deu, né? Vivendo num prazer infinito, não pensando em comida, não pensando onde ele ia ficar, não pensando no dinheiro, não pensando em nada que é necessário para uma pessoa ficar viva e viajar, né? Porque tudo isso estava na mão de quem estava sangrando. E isso me chama muito a atenção, né? Porque as mulheres são as que sangram, né? Nós somos fêmeas, né? Então, tem essa coisa do sangramento, tem algo muito forte, assim, né? Deixa eu pensar aqui um pouco. Isso que acho que Devlane falou, né? Da simbologia do sangramento, está no dedo que está o anel, né? Que tem essa amarração, né? Do sangue, o dedo e o anel. Isso... Eu acho que o Gabo ele teve aí um jeito de entrecruzar duas críticas, né? Tem dois fios nessa história que me chamaram a atenção depois, que foi a questão de gênero, né? Quando a gente pensa nesse relacionamento do Billy com a Nena, e a questão da latinidade, né, no sentido de uma xenofobia, né, porque acho que Gabo também traz isso, porque os franceses, a França de forma geral, e os franceses são extremamente xenófobos. Eles são bastante hostis, inclusive com a língua. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de estar na França, ou... na França, né, eu estive em Paris, e assim, eles são estúpidos, eles são extremamente grosseiros, se você não se esforça, por exemplo, em falar a língua deles. Então, isso da língua que joga Billy nesse lugar de suspeita, né, porque ele vai até o hospital, ele vai até a embaixada, mas ninguém dá credibilidade a ele pela feição e pela latinidade dele. Ninguém imagina que ele, por ser latino, tem uma estirpe, ou seja, tem um lugar, vamos dizer assim, que caberia ele ser ouvido, que caberia ele ser atendido, que caberia ele ser recebido de uma forma diferente. Então, tem aí um aspecto da xenofobia na França e da latinidade que passa também por isso no conto, sabe? Mas isso é atravessado, por isso que eu achei muito legal, isso é atravessado pelo lugar de homem dele. Porque não é só uma questão da latinidade, é uma questão de ser um homem latino. É como se, tipo, me chamou muito a atenção essa cena, que foi o que mais me deu agonia enquanto eu estava lendo.
tem altas descrições dele lá, adorando, né, o carro, e morrendo de prazer, e dirigindo, aquela coisa assim, nem come, né, aquela coisa do prazer mesmo, né, tipo, quase sexual mesmo, você não para nem para comer, né, você tá ali, ele tava transando com o carro, né, e tava ali, não sei o que lá, enquanto a mulher sangrava, e tipo, a mulher sangrando, ou seja, a vida dela se esvaindo, e ele vivendo um prazer ali. A partir do momento que ela vai parar num hospital e ele a perde, o conto se estrutura e a masculinidade dele toda se estrutura em torno da ausência da mulher. Então, a ausência da mulher tirou a mulher de cena. O que sobrou desse homem? Ruínas, sabe? Ele não tinha mais nada. Ele não sabia a língua, ele não sabia quem ele era, ele não conseguia nem comer direito, ele não conseguia acessar o hospital, ele não pensava em saídas racionais, né? Tipo embaixada, ele não pensava como um adulto, vamos dizer assim, porque ele não é, né, um adulto funcional, ele é um homem mimado, que tem uma mulher que faça as coisas por ele. Então, tipo, tudo isso foi atravessando o conto e eu achei muito interessante. E a figura da neve, deixa eu só voltar um pouquinho na coisa da latinidade, eu acho que a figura da neve é muito interessante, que o Gabo usa, porque a neve é fria, né? A neve é um símbolo nórdico, né? É o contrário do caliente latino, né? Do caliente da latinidade. Então tem aí também que o sangue na neve, né? É algo muito marcante, né? Porque é o quente no frio, vamos dizer assim, né? Então tipo o Billy, né? O Billy é um cara latino perdido assim nessa frieza francesa, né? nessa coisa da neve, né? E tudo que ele não sabe fazer, né? Porque o conto se estrutura em torno da ausência da mulher. O conto é a ausência da mulher, né? Tudo que se diz em torno da ausência de uma mulher. É isso, o conto para mim. Tudo que resta diante da ausência de uma mulher. Que são ruínas. Peraí que eu tô lendo o chat aqui, gente, que enquanto eu tava falando eu não vi. Eu vou ver aqui, tá? Rapidinho. Mas tem mais alguém para falar depois de mim? Eu me perdi aqui. Tem mais alguém para falar, gente, depois de mim? Eu acho que não. Gente, essa análise de gênero aí que Clarice abriu o caminho, né? E depois vieram outras, né? Complementos. Gente do céu, perfeito. Pode falar, Tati. Você disse que quer falar de novo. É que eu fiquei um pouco nervosa, mas e aí eu não expliquei muito bem o que eu quis dizer com minha análise com a novela, né? Lá vou eu de novo, na minha loucura. Perdão, gente. Não o é seguinte. loucura, não. É porque, assim, eu achei interessante como que as duas relações elas se mantêm de uma contradição, por exemplo, quando Billy ele vai lá e ele gosta dela porque ela tem uma resposta afrontosa para ele quando ele é ousado perto dela. E é similar com o que acontece na novela, porque o personagem principal se apaixona pela personagem principal porque ela não quer casar com ele. E aí eu acho que tem meio que uma normatização de um relacionamento que é baseado em confronto, em você confrontar outra pessoa, e que talvez você possa, eu não sei se eu tô indo muito longe, mas que talvez possa vir de uma normalização de um relacionamento abusivo, meio mais ou menos abusivo. Foi uma leitura que eu fiz, mas fica a critério de vocês se eu tô louca ou não.
E aí, fala aí, Clarice, você que abriu essa seara aí. Não, se travar, vocês me falam que aí eu desligo a câmera. Mas é que eu fiquei um pouco receiosa de trazer essa análise assim. Eu sei que é um ambiente seguro e que todo mundo aqui são pessoas fantásticas, enfim. Mas é que fiquei com medo de parecer aquela pessoa que quer ver problematização em tudo, mas não sei, acho que isso é bom, no final das contas. Mas trazendo isso de novo, a Nani, como é o nome dela? Nana? Acho que é Nana, né? Ela tem tudo pronto, até o papel higiênico, que ela sabe que na França são pedaços de jornal cortados, ela coloca um papel higiênico na bolsa, sabe? Eu aposto que muitas meninas aí levam uma bolsa repleta de remédios, não sei o que, sabe? Porque a gente já foi construída para ter essa postura firme, sabe? Às vezes a gente nem quer ter, mas a gente tem. E qual foi a outra análise que eu fiquei assim muito chocada? Foi que eu ri bastante porque eu fiquei com muita raiva dele no início, porque ele socou a parede, fiquei muito, muito chateada. Aí, quando ele não tem nada para fazer, que ele entra no quarto, ele falou, vou ler um livro. Eu falei, olha, é um pensamento racional, né? Vamos dar um voto de confiança para Billy. Aí ele pega e vai ler o livro e tá em uma língua que ele não sabe? Porque a esposa dele era poliglota e com certeza levou alguns livros de outra língua que não o castelhano e ele não consegue ler, sabe? E eu me senti muito malvada nessa parte, mas foi uma parte que eu me diverti bastante. Me senti vingada pelo murro na parede. Oi, gente, eu não me inscrevi, mas posso falar? Claro. Sim, eu tive também essas reflexões que Clarice teve. E assim, nos contos místicos, né, nos contos esotéricos, nos contos de fadas, traz essa questão que o feminino é o iniciador. Ou seja, a mulher é sempre a iniciadora. É sempre quem vai iniciar o homem nos mistérios, na profundidade da vida. Porque a mulher tem essa coisa do yin e do yang, né? A mulher é o yin. Então, ela é introspectiva. É para dentro. Então, quando o rapaz ele começa a sentir a falta da Nina, ele se volta para dentro. Você vê que ele começa a observar o ambiente, dá vontade de ler. Ele chega a pegar o livro, mas não lê porque não sabe a língua. E ele fica introspectivo, ele começa a refletir, coisa que ele nunca fazia. Então, ele acabou sendo iniciado mesmo pela mulher, né? Que é... E a questão das polaridades, né? Muito forte no livro, do yin, do yang, muito forte. Então, é como se ele, de certa forma, curasse o feminino dentro dele com a morte da esposa. E também essa coisa da neve, da cor branca da neve, com a cor branca, com a cor vermelha do sangue, também tem todo um simbolismo, até acho que Jung traz isso, que é o homem branco, homem vermelho. Eu não vou discorrer aqui porque eu não tenho estudo suficiente para falar, mas tem também, fala sobre essa coisa do despertar da consciência. Pronto, basicamente foi isso. Adorei, achei riquíssima a nossa discussão. Eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques. Então, para mim, foi uma joia, assim, ler esse conto. Obrigada, gente. Obrigada, Janine, muito legal. Eu não entendo nada disso de yin yang, mas eu acho super interessante. Eu acho bem interessante. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Eu estou aqui boquiaberta com nossas análises. Eu queria falar uma coisa aqui rapidinho. Diga, Carlos. É que eu tinha falado que tinha achado o conto muito entediante em algumas partes. Por quê? Porque eu não entendia o porquê dessa relação entre eles dois. Porque, tipo assim, ela assim uma relação que, como o Clarice falou, né? E
David Wine também falou, e eu te falei seu nome errado, desculpa. Tipo assim, ele é tipo dependente, quando fala da mulher em alguns aspectos, tipo, isso é uma análise como homem, no caso, tipo assim, ele, tipo, muitas vezes se achava inferior à mulher e tal, e por isso ele ficava estressado com isso, e ficava irritado, e isso me deixava entediado, entendeu? Então era isso, a questão é o modo do relacionamento que me deixava entediado, e eu não sabia como expressar isso aqui, e por isso que gostei muito quando o Clarice falou, porque aí eu comecei a entender o porquê de eu ter ficado entediado. Foi por causa disso, por causa do modo esse relacionamento se passava e que acontece muito hoje em dia também, algo até ser algo muito comum que isso acontece. Então, agora está explicado com as outras falas posteriores também me fez refletir sobre o porquê desse meu tédio muitas vezes durante o texto. E eu queria agradecer pelas reflexões que vocês fizeram. Parece que o conto parece que ele tem duas fases, né? E a primeira, que é que é quando eles estão juntos, né? E tem toda a fundamentação da história, né? Do relacionamento deles, e o posterior ao sumiço dela, né? Quando ela sai de cena. E realmente essa primeira parte, ela é um pouco mais enfadonha, né? Mas quando a mulher sai de cena, parece que dá um upgrade, assim, na narrativa, sabe? Essa questão da saída da mulher é muito forte ali, né? Ela é muito estruturante. E até a própria escrita, ela cresce, né? Pelo menos na minha opinião. A primeira parte eu fui lendo até mais rápido, assim, porque, sabe, quando não é tão interessante? Mas daí a hora que ela entra no hospital e ele não tem mais acesso a ela, e daí aparece essa ausência, e a forma como essa ausência feminina estrutura esse homem, né, ou desestrutura, né, enfim, é interessante, né, é o que é mais interessante. Gente, alguém mais quer falar? Que eu queria dar um informe antes da gente finalizar. Alguém mais quer falar sobre esse conto ou eu posso trazer a minha proposta? Posso ir? Acho que sim, Milena. Acho que sim. Tá, então vamos lá. Então, segunda-feira que vem a gente tem nosso último encontro, né, do ano. Depois a gente volta só no final de fevereiro, né, início de março. E claro que a gente precisa pensar numa indicação daí a gente vai indicar um livro para a gente ler nas férias, que tem a leiturinha das férias. E daí vai ser um livro, né, que a gente tem que pensar em 3 indicações aí de livro, fazer uma votação para a gente ler nas férias, que a gente vai ter 2 meses para ler, para fazer a discussão no primeiro encontro. Mas eu queria propor, para esse último encontro da gente, eu fiz tive essa ideia e consultei, né, a equipe, todos da equipe acharam legal, então foi aprovada para trazer para vocês. Que é a gente, nesse último encontro, ao invés da gente fazer a indicação de uma leitura e fazer a votação, como normalmente a gente faz, cada um de nós trazer um trecho de algum livro ou uma frase, algum trecho literário que seja importante para nós. Então, sei lá, uma passagem do livro X que eu gosto muito, que é a minha preferida, que é uma coisa que me marca, entendeu? Porque a gente tem isso, né? A gente às vezes até nem gosta do livro todo ou alguma coisa assim, mas a gente tem passagens muito marcantes na nossa vida que a gente não esquece, né? Inclusive. Então, eu acho super legal, nesse último momento, a gente fazer essa dinâmica diferente de despedida e como se fosse uma coxa de retalhos aí, literários, que nos amarrem enquanto grupo, né, nesse prazer da leitura, assim. Então, tipo, cada um de nós escolher um trecho, claro que tem que ser um trecho pequeno, tá, gente? Para dar tempo de todo mundo ler, né? E dar tempo também das pessoas poderem comentar a forma como são afetadas, tanto pelo que elas trouxeram, quanto pelo que vocês vão trazer também, que vai expor, né, a todos. Então, eu queria propor isso. Todo mundo, tô vendo aqui que o pessoal está colocando que gostou, né? A gente pode combinar assim para a semana que vem, cada um traz um trechinho, e daí cada um lê, e a gente fala, né, sobre esses atravessamentos aí com trechos que a gente ama da literatura.
Tudo bem? Então tá, então para segunda-feira fica essa lição de casa aí de vocês selecionarem um trecho que vocês amam na literatura e trazerem para a gente na segunda, para a gente se despedir desse ano. Tá bom? Então tá, galera. Um beijo para todos. Muito obrigada. Amei a discussão hoje. Nossa Senhora, vocês me deram um giro na cabeça. Obrigada, meninas feministas maravilhosas. Beijo, beijo. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, Até gente. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Beijo. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Boa tarde. É.